Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Glória a Deus, hoje é um culto especial, que é nosso culto profético, onde todo o nosso culto é voltado para um futuro, sabe, querido? Aquilo que Deus tem acendido, iluminado, porque obrigado, tá, querido? O Davi, ele tinha muito relacionamento com Deus, e a visão dele é que a palavra de Deus era lâmpada para os pés dele, havia iluminação, porque o que falta é isso. Você não é cartomante, né, espírita, nem nada, mas Deus quer que você tenha uma visão do teu futuro, amém ou não amém? E como que a gente faz isso? Pela fé, chamando à existência as coisas que não são, como se já se fosse. E como é que a gente faz isso? Como é que nós? Pela fé, fala comigo, pela fé. Então a ação do relacionamento com Deus é pela fé. Porque é o único verso que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem amor, é sem fé, sem certeza. A Bíblia diz que Jesus estava no dia a dia dele em Jerusalém e alguém virou para Jesus e falou assim: Senhor, vai na casa do seu fulano ali, porque o criado dele está enfermo em casa. E o texto de falaram para Jesus, deram o relatório do cara completo. Ó, ele é um cara legal, ele ama os judeus e ajuda a nossa causa. E Jesus foi na direção da casa desse homem. Quando chegou no meio do caminho, o homem mandou falar, fala para ele para não entrar na minha casa não, que eu não sou digno de entrar lá, que ele entre na minha casa. E Jesus parou, continuou andando na direção daquela casa e ele falou: fala com ele para mandar uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus falou: nunca vi fé igual a essa. Na verdade, ele teve amor pelo servo dele que estava morrendo em casa, estava doente. E Jesus falou: porque essas duas coisas andam juntas. Jesus falou: nunca vi fé igual a essa. E diz que o servo foi curado. Jesus nem entrou na casa, nem entrou, mas alguém que estava dentro da casa trouxe a essência, a unção do que Jesus era para dentro daquela casa, porque é isso que Deus quer para nós. Deus enche teu coração de fé para tu carregar essa fé para onde você for, porque se tu carrega a fé, tu carrega Deus, amém ou não amém? Você vai onde você estiver, Deus vai estar lá, porque você agrada a Deus pelo teu posicionamento de crença, e é isso que a gente está falando aí. Abre sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, que é o nosso texto base. Amém? Amém ou não amém? Então diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar a encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fica na terra que eu lhe indicar. Habita nela, serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Pula para o verso 12. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu e continuou prosperando, ficou riquíssimo. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo.
Tinha ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. A primeira coisa que Isaac fez foi obedecer à voz de Deus. Porque onde tem obediência tem milagre. Fala comigo, onde tem obediência tem milagre. Então agora, como que ele ouvia a voz de Deus? Que não era novidade para ele. A grande questão é que tem gente que a voz de Deus é novidade, então não sabe o que obedecer. Porque Isaac, ele tinha um relacionamento com Deus e esse relacionamento era de altar. Porque você sabe que Isaac, há um tempo atrás, ele tinha sido colocado como oferta, ele mesmo era a oferta. E ele saiu daquele altar para prosperar onde ele estivesse. Porque aquele momento que ele passou naquele altar, foi um momento que ele cresceu em fé. Porque o meu relacionamento com Deus tem que me fazer crescer em fé, porque senão eu não vou tomar a atitude que eu preciso tomar para vencer aquilo que são desafios na minha vida. Porque tem coisas que para alguns é desafio, para outros é oportunidade. E para Isaac, por causa da fé, virou oportunidade. Porque o verso 12 diz que ele colheu depois que semeou. Depois que ele semeou, ele colheu. Porque primeiro Deus deu uma direção a ele. E a grande questão é que o ser humano, ele quer sempre achar uma solução. Ele já ia procurar uma solução. E Deus falou, não vai não, fica aqui. Confia em mim. E ele ficou confiando. Só que teve um problema que Deus falou comigo hoje, que aconteceu na vida de Isaac, que acontece na vida de alguns. A pessoa tem uma promessa, fala, eu tenho uma promessa. E não quer fazer nada para a promessa se cumprir. Porque Deus te deu uma promessa. Está na hora de você colocar a tua fé em prática. Fala amém. Então Deus dá uma promessa. E eu coloco a fé em prática. Porque Isaac semeou e colheu depois que semeou. Então houve uma colheita. Ele semeou em tempo de crise. Quantos anos durou isso? Não foi pouco. Porque você olha mais atrás um pouquinho falando de anos. E Isaac vivendo naquela crise. Quando que ele saiu da crise? Quando ele semeou. A crise acabou para Isaac, quando ele semeou. Fala comigo, a crise acabou para Isaac, quando ele semeou. A semente de Isaac mudou a vida dele. Porque Deus tinha dado uma promessa. E o grande problema, às vezes, das pessoas, é porque recebeu uma promessa, não quer fazer mais nada. Ah, eu tenho uma promessa, ela vai se cumprir. Querido, desculpa, ela não vai se cumprir a qualquer custo. Deus te deu uma promessa para provocar uma atitude sua, ou minha. Não, não é agora não. Não, hoje é diferente. Deus te deu uma promessa para cumprir essa promessa na tua vida. Só que, o que você faz depois de uma direção de Deus? É isso que a gente tratou domingo aqui. O texto diz que a primeira coisa foi ficar. Qual foi a primeira coisa? E qual era a segunda que ele tinha que fazer? Agir. Porque não é só esperar. Bate o nome do teu irmão e fala assim, esperar não é fé, é esperança. Porque Deus deu uma promessa a ele, fica na terra que eu vou te abençoar. Tá, e aí? Beleza, Senhor, vai me abençoar. Tá, e aí? Beleza, Senhor. Tem gente que fica assim, é só oração. Tem gente que é bom de oração, sabe, irmão? Bom de declaração, tem um monte, ele vai para tudo quanto é, tem uma consagração ali, consagração na Dona Zefinha, lá no morro, vai, mas não é bom de atitude, porque eu estava olhando isso, Deus falou, fica na terra que eu vou te abençoar, porque Abraão obedeceu a minha voz, mas quando tu olha para a vida de Abraão, ele tinha atitude. Deus falou assim, Abraão, fala aí, Senhor, pega teu filho aí, teu único filho, vai lá numa terra que eu vou te mostrar, Gênesis capítulo 22, que eu vou te mostrar, e oferece ele no altar. O que ele fez? No outro dia de manhã acordou e foi lá oferecer o Isaac. Ele podia ficar em casa chorando. A única oferta que eu tenho, Deus me pediu, o único filho, o filho da minha velhice, porque tem gente que fica assim, sabe, querido? Preso ao que tem. E não toma atitude, porque está preso à vida que tem, Deus está querendo transicionar a vida da pessoa, mas ela está presa ao que tem.
O berçário não está funcionando, não? Então a pessoa está presa ao que tem, ela não consegue tomar uma atitude. Porque, olha só, ele já ia tomar uma atitude. Ele ia descer o Egito para pedir ajuda ao filisteu, que nota-se que tinha relacionamento com ele. Mas sabe o que eu e você precisamos aprender? O nosso relacionamento principal tem que ser com Deus, amém ou amém? Porque Ele é a voz que pode mudar a nossa vida. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, Deus é a voz que pode mudar a tua vida. Só Ele. Porque o que o filisteu podia fazer por ele ia ser momentâneo. E o que Deus quer fazer é efetivo, sabe, querido? Agora, ele mudou o que ele estava vivendo, por quê? Porque ele agiu em fé. Só que ele ficou esperando. Ele colheu por fé, mas depois que semeou. Enquanto ele não semeou, ele não colheu. Enquanto ele não semeou, ele continuou vivendo o que ele estava vivendo. Apesar de ter uma promessa. Deus falou, vou te abençoar, cara. Vou te abençoar. Vou te abençoar. E ele dormia e acordava com essa voz, vou te abençoar, vou te abençoar. Só que a colheita só veio depois que ele semeou. Porque se não fosse assim, ele não teve, porque ele teve que colocar a fé dele em prática, porque Deus se manifesta na vida de quem coloca a fé acima. Então, a manifestação de Deus, Deus dá uma promessa, tu tem uma promessa, amém? Agora, a manifestação de Deus, através dessa promessa, depende de você colocar a fé em prática. Tu tem um posicionamento, é chamar a existência as coisas que não são como já se fossem. É chamar, é profetizar o teu milagre, é se posicionar para o milagre. Deus tinha falado para ele, eu vou te abençoar. Só que para Deus abençoar, ele tinha que semear. Porque o fato dele semear aonde tinha crise no mundo, determinava que ele verdadeiramente acreditava em Deus. Porque se eu quero ver milagre na minha vida, a confiança em Deus tem que estar em alta. Eu preciso me posicionar dessa forma. Porque a gente começou a falar aqui domingo que o ato profético é vivendo na unção de Isaac. Da mesma unção, da mesma forma que Isaac conquistou, porque a gente leu domingo aqui, que ele cavou um poço, ele levantou um altar, cavou um poço, achou água. Mas como que ele achou água? Ninguém achava, era deserto. Não sei se você já viu aquele filme de deserto que o cara tem até miragem, porque ele não tem água. Mas de repente aparece lá uma miragem de uma ilhazinha. Isaac achou água no deserto. Sabe o que é isso? Fala comigo, milagre. Sobrenatural, que era o milagre que ele precisava. Ovelha, Deus faz o milagre que você precisa. Deus tira da onde você não está vendo. Então ninguém achava água, Isaac achou. Sabe por quê? De forma sobrenatural. Porque apesar de estar em crise, ele semeou no tempo da crise. Você está me ouvindo ou não? Porque fazer quando está tudo... Não, está tudo bem, está chovendo, beleza, vamos agora, vamos semear. Aí vai colher. Querido, isso é fácil, para qualquer um faz isso. Em tempo de vacas gordas, semear. Agora, difícil é você colocar a fé em prática quando você tem que encarar desafios. Quando ninguém tinha água. E ele precisava de água, senão tudo que ele conquistou, ele ia perder. Por que adianta? Era um povo agrícola e um povo que criava animais. Pensa nisso, um povo sem água. Tinha prosperidade? Não. Então o principal era a água. E Deus deu o principal a ele. Porque para você prosperar, Deus vai trazer o principal. Você recebe isso? Levanta assim, ó. Para que haja prosperidade, Deus vai trazer o principal. A chave mestra, o principal vai vir na tua vida, que vai abrir a porta da tua prosperidade. Você recebe isso, querido? Amém ou não amém? Pastor, eu quero um salário maior, então Deus vai abrir o principal. Vai abrir, está aberto. Se você tiver fé para chamar a existência isso, se posicionar.
Porque ele chamou a existência a colheita, e o texto diz que ele plantou uma semente e colheu 100. Ele chamou a existência. Quando que ele chamou a existência? Quando ele semeou. Uau, pastor, que revelação! Não, querido, não é. É realidade. Às vezes as pessoas acham... Deus é simples, sabe, querido? Deus é simples. O ser humano é que pega Deus e... Uau, Jeová, Jeová! É? Mas Deus é um Deus simples. Deus falou para ele, fica na terra que eu vou te dar. Pronto. Agora qual era a outra parte? Qual é a outra parte? Pastor, mas eu não sei. E o teu relacionamento com Deus serve para quê? Para Deus te revelar. Porque ele precisava, tinha algo que ele precisava fazer. Ovelha, fala assim, tem algo que eu ainda preciso fazer. Era isso. Mas ele não tinha uma promessa? Pastor, tinha. Deus estava lá, pronto para apoiá-lo. Porque muitas vezes Deus está pronto para te apoiar. Porque ele podia olhar para a crise, sabe, querido? Mas ele decidiu olhar, andar em fé. Ele decidiu. Porque enquanto Isaac não agiu em fé, semeando, a colheita não chegou. E a crise também não mudou. Porque só mudou depois que ele começou a colher. Porque muitas vezes o que está acontecendo por aí é oportunidade para um monte de crente prosperar aí, para agir em fé, porque Deus colocou fé na terra para as pessoas vencerem pela fé. E a igreja precisa ter esse entendimento, sabia, querido? Porque quando você olha para a vida do patriarca, que Deus chamou de pai da fé, ele deixou esse modelo para dentro da própria casa. Deixou dentro de casa. E Isaac, ele foi para o altar para ser sacrificado, mas depois ele orou e Rebeca, que era estéril, gerou filhos. Porque a experiência que ele teve de posicionamento transformou a casa dele. Porque o teu posicionamento, fala, o meu posicionamento pode transformar a minha casa. Eu não sei o que você está vivendo, mas vamos profetizar. Olha para a sua casa e fala assim, o meu posicionamento pode transformar a minha casa. Falando de parede não, sabe, querido? Falando de família, de vida, de pessoas. Vai o teu posicionamento. Porque o posicionamento de Isaac fez Rebeca engravidar. E nasceu Jacó e Isaú, gêmeos. Então mudou um decreto de infertilidade, um decreto onde Rebeca era estéril. E o posicionamento de Isaac, por causa da crença que ele aprendeu, fala comigo assim, eu preciso aprender com alguém que age em fé, querido. Eu preciso aprender. Eu não preciso, eu preciso de um testemunho, não. Eu preciso de uma atitude. Não é testemunho. Eu preciso me posicionar. Porque o relacionamento com Deus é de posicionamento. Como é que alguém chegou àquela conquista? Como que alguém chegou àquela conquista? Um posicionamento de fé. Como que ele chegou àquela conquista? Porque a gente está falando de um cara que conseguiu um milagre. A mesma semente dele gerou 100. Agora, como? Querido, quem quer chegar a um nível de realização com Deus, precisa colocar a fé acima. Agora, para colocar a fé acima, tem que guardar aquilo que tem recebido de Deus. Cada semente que Deus tem colocado no teu coração. Porque Isaac mudou esse quadro aí, mas antes ele foi lá no altar. E cada semente, cada ensinamento, cada momento que ele teve com Deus, serviu para trazer fé para o coração dele. Eu estou na igreja há 300 anos e não consigo ter uma fé convicta, querido. Meu coração está sempre dividido com dúvida. Porque o mesmo coração que eu dou para Deus encher na reunião, um culto desse de visitação de Deus, a reunião, aí daqui a pouco eu estou permitindo que esse mesmo coração fique cheio de dúvida.
que o inimigo coloque dúvida no meu coração. E eu não vou tomar uma atitude lá na frente que eu tenho que tomar, porque Deus espera sempre o meu crescimento. Amém, querido? Deus espera sempre o meu crescimento. Porque quem botou Isaac no altar foi Abraão, mas Isaac que permitiu que isso acontecesse. E lá na frente ele teve que viver a própria experiência, que teve que mudar pela fé uma situação que estava vivendo. Porque um dia alguém trouxe você por altar. Hoje talvez você já tenha que mudar o que você está vivendo pela sua própria atitude de fé. Porque Deus plantou uma semente no teu coração, amém ou não amém? Ou pelo menos tem tentado plantar. Agora, qual é a resposta que eu tenho dado a Deus? Eu sempre fico paralisado diante dos meus desafios, porque eu espero sempre Deus fazer para mim depois eu fazer. E não funciona assim. Eu quero ver Deus agindo para depois eu agir. Mas só que a situação é o contrário. Eu tenho uma ação e Deus age depois da ação que eu tenho. Que esse é o posicionamento. Porque a incredulidade e a dúvida não é do lado de fora, não, é aqui dentro, querido. O pessoal lá de fora é ignorante, aqui dentro é incrédulo. Quem são os incrédulos? São aqueles que não creem. Porque uma coisa é não ter, outra coisa é não crer. É diferente. Porque o meu posicionamento, porque eu sou travado pela dúvida. Que a única coisa que trava o ser humano é a dúvida. Então eu não tenho conhecimento ampliado daquilo que Deus quer fazer, porque o rapaz chegou perto de Jesus e falou assim: Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: cumpre os mandamentos. Ele falou: eu faço isso desde criança, desde a infância que eu faço isso. Então ele falou que tinha relacionamento com Deus desde a infância. É mesmo? Poxa, aí ele perguntou, Jesus falou: amarás e tal. Jesus falou o mandamento lá. Aí ele, já faço isso desde criança. Jesus falou: então está faltando uma coisa só. Uma coisa só. Ele, qual? Pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres, tu terá um tesouro no céu. O texto diz que ele foi embora muito triste, deixou até a vida eterna para lá. Sabe por quê? Ele não conhecia a Deus, ele ouviu falar. Porque se ele conhecesse a Deus, ele saberia que Deus não tira nada de ninguém, só acrescenta. Que Deus só estava querendo testá-lo. E ele, sabe o que ele fez? Não tinha intimidade com Deus. E muitas vezes o que falta é isso, não tem uma atitude, porque não tem intimidade. O que falta? Eu estou na igreja, eu dou glória, eu pulo, rodo, faço isso e aquilo, mas não tem intimidade. Porque intimidade com Deus é um posicionamento de crença quando essa crença é exigida. Porque é um desafio que vai mudar o meu futuro. Porque a oportunidade que Deus é para mudar o meu futuro. Ele teve, e subsequente, você começa a ver Deus agir profundamente na vida dele. Porque Deus agiu na semente que ele precisava colher. Depois Deus agiu na água que ele precisava achar. Porque o milagre vai segundo aquilo que você está necessitando. Então, primeiro a semente, ele plantou, colheu, 100 por 1. Agora ele tinha muita colheita. Agora ele estava precisando de achar água. Precisava de outro milagre. Amanhã você vai precisar de outro milagre. E o Deus que fez o milagre de ontem é o Deus que vai fazer o milagre de amanhã. Amém ou não amém? Você precisou de milagre para chegar até aqui em 2022. Também vai precisar de milagre para atravessar 2023, querido. Amém ou não amém? E contando testemunho. Porque o que Isaac veio fazer não é contando testemunho. O que eu estou fazendo da vida de Isaac aqui? Dando testemunho de Isaac. Ovelha, qual vai ser teu testemunho? Pastor, Deus é que sabe. Ainda tem gente, duvido se não foi para a vala. Ele falou isso aí agora. Alguém foi para a vala. Sempre vai. Deus é que sabe, pastor. Não é Deus é que sabe. Porque a gente está falando de posicionamento. Então, se eu não me posiciono como crente, Deus vai continuar no mesmo lugar, querido. Porque Deus deu a promessa. Eu preciso crer e agir em cima dela. Você está me ouvindo ou não? Mas se meus olhos estão sempre colocados naquilo que eu não tenho, não posso, não consigo, não entendi. Porque tem gente que prefere não entender do que fazer. Porque quando eu não entendo, eu pergunto: Deus, e aí? Como é que é isso aí? Então a pessoa já tem a desculpa, eu falei quinta-feira aqui, que as pessoas dão desculpa já para ficar de fora. Mas espera o que de Deus? Aí vai passar 300 anos na igreja, pulando, rodando, sem milagre.
sem vida, sem avivamento, que avivamento é vida com Deus. Porque não responde. Ah, mas não responde porque eu não aceito. Pronto, já está errado. Como é que eu estou numa igreja que eu não aceito a visão da igreja? O posicionamento. Qual é a visão de uma fé firme para estabelecer você um coração e um posicionamento com Deus? Porque relacionamento com Deus vai sendo ampliado dia após dia. Como que Isaac chegou a essa vitória? Porque foi sendo ampliado dia após dia. O milagre de hoje vai ser o teu posicionamento de amanhã, amém ou amém? O milagre de ontem tem que ser o teu posicionamento de hoje. Aquilo que Deus já fez por mim e por você, Deus já se manifestou na tua vida, amém? Deus é Deus para você? Só na cantoria? Porque o que às vezes aparece é o que Deus falou para o povo lá, o religioso. A boca deles falam de mim, mas o coração deles está longe de mim. A boca fala, mas o coração não responde. Porque quando olha, a boca e a atitude está totalmente desequilibrada. Porque não coopera, não está coordenada. Porque a verdade da palavra não tem entrado no coração. Então, é sendo ampliado, porque crescemos com Deus obedecendo. Fala comigo, eu cresço com Deus obedecendo. Então, cada posicionamento de obediência abre a porta para o crescimento. Eu cresci com Deus, entendi isso aí, obedeci. Porque depois da obediência vem um milagre. O milagre vem depois de obedecer. Porque Deus não pode fazer o milagre se não houver obediência. Mas obediência é só de ouvir a Deus? Não, de agir através do que ouviu, que isso é o posicionamento. Porque Deus falou para ele, fica na terra, ele ficou, que era a primeira parte. A primeira parte do relacionamento com Deus é ouvir, a segunda parte é fazer. Porque Jesus estava pregando na beira-mar, aí entrou no barco de Pedro, Pedro estava lavando a rede, fala comigo, lavando as redes. Já era o final para ele, que já estava determinado ele não pescar nada. Eu não sei quanto tempo ele levava para voltar a pescar, mas aquilo ali era o sustento da família dele, que eles viviam da pesca. E Jesus entrou no barco de Pedro e estava pregando a palavra. Não sei o que Jesus falou no barco de Pedro. Só que quando ele acabou de pregar para a multidão, ele virou para Pedro e falou, joga a rede mais profunda do lado direito, você e todos os outros barcos. Pedro deu a maior declaração da vida dele, falou, Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, nada peguei, mas porque o Senhor que está mandando, eu farei. Porque o Senhor que está mandando, porque o Senhor que está falando, eu farei. E fazendo isso, verso 6 do capítulo 5 de Lucas, pegou uma grande quantidade de peixe. E fazendo isso, pegou uma grande quantidade de peixe. Mas peraí, Jesus falou, fala, Jesus falou, e Pedro fez. Porque Pedro não ficou só no ouvir, Pedro ficou no fazer, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo... Só que essa palavra no original é fazer como se ouviu. Porque se não houver uma resposta, não houve fé. Porque Deus vai trabalhando na tua vida para colocar semente no teu coração. E depois chega o desafio para você mostrar que essa fé é real na sua vida. Porque você vai precisar dela lá fora. Que se você não consegue colocar essa fé em prática a teu favor, a respeito de algo que lhe beneficia num relacionamento com Deus, nunca você vai conseguir colocar essa fé em prática quando diz respeito a combater com o inimigo. Porque ele vai lhe resistir. E por causa da resistência dele, um montão desiste. Porque é a minha responsabilidade materializar o que Deus falou. Deus fala, eu faço. Fala assim comigo, Deus fala, eu faço. É minha responsabilidade materializar o que Deus falou. Porque se não tiver um posicionamento meu,
o mundo espiritual fica travado. Porque fé é aqui na terra. Eu mando posicionamento de fé para o mundo espiritual. E o resultado é no meu dia a dia. O meu posicionamento é agir em fé. E o de Deus é produzir o resultado da fé que eu apresentei aqui. Só que fé vem antes. Primeiro vem o posicionamento, depois vem a realização. Não, pastor, primeiro a realização, vamos trocar. Porque tem gente que quer trocar, ele quer assumir o papel de Deus. Não, primeiro a realização, querido, Deus estabeleceu assim, primeiro a fé, depois a realização. Fala comigo, primeiro a fé, depois a realização. Deus estabeleceu assim, não, o dia que eu puder, o dia que eu vir, o dia que eu... Não vai acontecer. Porque Deus falou para Tomé, porque você viu e creu, bem-aventurados que não viram e creram. Porque você viu. Ele precisou de ver para crer. E Jesus falou, ainda bem que você viu e creu. Porque, querido, o teu desafio vai ser ter uma fé, porque fé não tem a ver com tamanho, não tem a ver com quantidade, tem a ver com durabilidade. Quanto tempo você está disposto a crer? Quanto tempo você está disposto a carregar a promessa de Deus? A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Amém? Porque você tem uma palavra profética para isso. Porque Deus tem enchido o teu coração de verdade, você tem alimentado essa verdade no teu coração e tem colocado em prática. Aí o capeta agora vem encontrar você com as mentiras dele, você diz que não. Não é assim não, cara. Não é isso aí que Deus falou, não. Está amarrado e repreendido isso aí no nome de Jesus. Porque é tua responsabilidade. Desculpa, posso falar uma coisa? Posso? Não posso não, né? Ninguém falou nada? Posso falar uma coisa? As pessoas materializam o mal, mas não materializam o que Deus falou. É murmuração, é reclamação, está demorando muito, e não sei o que, agora eu vou ser assim, assado, cozido ou frito. Irmão, tem hora que tu não tem que falar nada. Tem hora que você tem que ficar quieto. Quando você vê que está debaixo de ataque do diabo na tua mente, fica quieto, querido. Não dê armas ao diabo com agir contra você. Você está me ouvindo ou não? Porque fé tem a ver com durabilidade, quanto tempo. Não tem a ver com quantidade, eu tenho uma fé grande, uma fé pequena, tem a ver com quanto tempo. Porque está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 17, haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Pastor, já desisti de tudo, já entreguei. Tem gente que vai numa velocidade, um fogo, daqui a pouco, cadê? Desistiu. E aí, fulano? Desisti. Porque a ação de Deus vai a partir do meu posicionamento. O milagre, essa colheita poderia ter acontecido no mesmo dia com ele? Já poderia. Só que Deus falou para ele, fica na terra. E ele ficou esperando Deus agir quando ele tinha que agir. Esse que é a grande questão. Ele estava esperando a resposta de Deus, onde o que tinha que acontecer era a atitude dele. Porque às vezes falta isso. Amém? Porque vamos alcançar o milagre de Deus num relacionamento. Porque quando Ele fala, isso se cumpre. O dia que Deus falou e o dia que se cumpriu. Mas peraí, pastor, por que não se cumpriu? Porque Ele não se posicionou para cumprir o milagre. Esperando em Deus. Quantas vezes a gente fala para as pessoas, estou esperando em Deus, estou esperando em Deus. Um dia eu falei para uma pessoa assim, eu falei, olha, eu sei que você casou e não tem filhos. Eu e a minha esposa, a gente já orou várias pessoas que engravidaram. Parece lá na igreja uma reunião dessa aí que a gente vai fazer uma oração por você, para você engravidar. Olha lá,
Estou esperando em Deus. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Se não tiver tempo, o dia que Deus tiver tempo, é no tempo de Deus. É o que você ouve das pessoas. Porque, na verdade, não está esperando em Deus, não. Está agindo em incredulidade. Porque quando eu estou posicionado para aquilo que Deus me chamou, quando a fé entra no meu coração, eu tenho um posicionamento, porque tem sempre algo para me fazer depois do que Deus me dá uma promessa. Porque do dia que Deus falou até o cumprimento da promessa, tem um posicionamento meu no meio do caminho. Porque quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles não sabiam o que tinha que fazer. Porque aquela geração todinha era escrava. Fala, geração escrava. Não sabia o que fazer. E Deus tirou eles do Egito e levou eles pelo caminho do Mar Vermelho para gastar um tempo de intimidade com eles, para eles aprenderem o que tinha que fazer. O que tinha que fazer? Eles estavam aprendendo. Gastaram tempo aprendendo. Mas você sabe que o tempo que passou com Deus não serviu de nada para eles. Porque lá no capítulo 14 de Números, eles murmuraram. E por causa da murmuração, aquela geração todinha morreu no deserto. Mas sabe por quê? Porque Deus estava na boca deles, mas não estava no coração. Porque o tempo que eu passo com Deus tem que marcar a minha vida. Tem que ter uma palavra, tem que ter uma promessa, tem que ter um impulso, tem que ter uma influência. Porque Deus não chamou você para te motivar numa reunião, Deus chamou você para te influenciar dia a dia. O que está aí dentro do teu coração, a batida do teu coração é Deus. Porque você não vai ficar preso só ao que você tem. Porque Isaac já tinha que mostrar que Deus estava agindo no coração dele, porque agora ele estava vivendo em um momento de crise, num tempo de crise, e ele tinha que tomar uma atitude. Ele tinha que tomar uma decisão. Porque só vamos alcançar um milagre dessa maneira. Porque a fé, ela tem a ver com decisão. Decisão é escolha. É uma escolha. Então, não é só seguir como Deus falou, é agir como Deus falou. Porque Deus nunca vai te dar uma palavra pela metade, sabe, querido? Talvez você só recebe a primeira parte da revelação. Porque a Bíblia diz que Salomão, ele ofereceu sacrifício no altar, que a casa se encheu da glória. Se encheu da glória, que os sacerdotes não podiam ministrar. Tamanha era a glória de Deus que estava lá. O poder de Deus tomou aquele lugar de uma tal forma. Só que Salomão precisava de clareza para a caminhada. E o texto diz que ele foi lá e ofereceu mais 5.000 bois. 22.000 bois. Ele já tinha oferecido 100.000. Aí ele foi lá e ofereceu mais 22.000 bois. E ele foi dormir, porque ele não estava satisfeito somente com a glória encher a casa. Ovelha, para de ficar satisfeito só com nuance, só com momento. Deus precisa te dar uma revelação clara, Deus precisa te dar uma relação clara. Você não pode, pronto, peguei, vai embora. Tem gente que nem volta. Faz igual os 10 leprosos, só voltou um. Tem gente que nem volta, porque já se satisfez. O relacionamento com Deus não é de alma. Alma é momento. Relacionamento com Deus é de espírito. Você está me ouvindo ou não? E tem uma exigência de um posicionamento. Não é só aquele momentinho ali. A nuvem, a glória. Os meninos cantaram aqui, a glória desceu. Vem cá, eu vou para casa com qual clareza? Qual é a direção que o Senhor tem para mim? Qual é o passo que eu tenho que dar? Porque eu tenho que parar de me acostumar com a glória. Porque senão daqui a pouco a reunião, o escuto, a glória já nem serve mais. Porque a arca ficou lá dentro da casa do cara lá 20 anos e virou um móvel comum. Aí um dia a arca estava virando, o filho dele botou a mão na arca e morreu. Porque se acostumou com a glória. Ovelha, para de se acostumar a vir a culto e voltar sem resposta de Deus. Você está me ouvindo ou não?
Deus chamou você para ter um relacionamento de racionalidade, um relacionamento racional, um culto racional, um culto inteligente, um culto de resposta, um culto de clareza, que eu cresço de patamar, eu começo a ver a manifestação de Deus naquilo que Ele é, não um Deus. Deus é um vento, um montão aí. O cara de fora fica olhando assim, pô, mas que maluquice é esse? Que Deus doido é esse? Porque não tem clareza. A Bíblia diz que nós somos a carta de Cristo, amém ou não amém? Eu sou a carta de Cristo, eu vou escrita pelo dedo de Deus, querido. Porque Deus, quando Ele falou, Moisés, sobe aí na montanha, Moisés subiu na montanha e o povo ficou lá, porque tem hora que o povo não entende nada, mas alguém tem que entender, querido. O povo ficou embaixo na cidade, e Moisés, e eles falaram assim, nem olha para a gente, nem fala nada, fala você, não deixa Deus falar com a gente não, para a gente não morrer. E o povo embaixo, eles não podiam nem tocar o monte, que senão era queimado. E Moisés subiu na montanha, e Deus deu clareza a Moisés, 7 dias falando com ele. A outra vez ficou 40 dias. Você está me ouvindo ou não? Fala assim comigo, Deus não me chamou para ficar perdido. Deus não te chamou para ficar perdido. Deus chamou você para viver milagres, amém ou não amém? Mas só que milagre tem a ver com o teu posicionamento. Aquilo que Deus fala e o que eu faço. Porque a promessa de Deus não volta vazia, porque encontra um coração para crer. Porque o que eu e você precisamos é seguir com o que Deus falou. No livro de Gálatas, capítulo 3, diz que Cristo nos libertou da maldição da lei para que a promessa de Abraão viesse aos co-herdeiros, que somos nós. Através de Jesus Cristo, nós somos herdeiros da mesma promessa. O direito que Isaac tinha de viver uma fé que Abraão viveu e trouxe um relacionamento que trouxe Deus para a terra para agir a favor de Abraão e agiu a favor de Isaac e agiu a favor de Jacó, é a mesma proposta que nós temos com Deus. Agora, de que eu preciso? Agir como Abraão agiu, como Isaac agiu e como Jacó agiu. Porque é isso que eu e você precisamos. Porque tem muita gente que desiste antes de Deus cumprir a promessa. Porque primeiro foi a semente. Fala comigo, primeiro foi a semente. Porque tinha uma promessa, mas a colheita só veio depois da semente. E eu peguei nesse verso aqui, no verso 26, leia aí capítulo 26, verso 8. Versículo 6, Deus fala com Isaac, fica na terra que eu vou te dar. Olha aqui que Deus falou, fica na terra que eu vou te mostrar. E o texto diz que Isaac ficou, amém? Olha aqui que está escrito no verso 8. Depois que Isaac havia permanecido ali, muito tempo, muito tempo. Ele tinha permanecido na crise muito tempo, sabe por quê? Estava acostumado com aquilo que estava vivendo. Bate no terreno e fala assim, ó, não se acostuma que você está vivendo não, porque a atitude e a autoridade é em você, para você mudar o que você está vivendo. E ele ficou assim, quando chegou no verso 12, ele semeou e colheu. No mesmo ano, ele colheu. Mas ele ficou muito tempo sem colher, porque não semeou. Muito tempo, fala, muito tempo sem colher, porque não semeou, porque não houve semente. Porque se não houvesse semente, não haveria colheita. Então ele ficou muito tempo fora da manifestação de Deus, por não haver semente. Aí você sabe que o verso 12, vamos ler o verso 12, de novo. Leu 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Deus está desesperado para te abençoar. Amém, querido? Mas falta um posicionamento. Então, para a gente alcançar a prosperidade
de Isaac, a unção de Isaac, tem que ter posicionamento de Isaac. Fala, eu preciso do posicionamento de Isaac. Vai encarar o desafio, levantar altares para Deus. Deus falou para semear, ele semeou. Deus mandou, ele abriu poços, achou água. Que é isso que Deus espera. Eu estou esperando um posicionamento de Deus e Deus está esperando um posicionamento meu, pela fé, que eu posso fazer isso pela fé, porque o resultado de Isaac na tua vida vai ser resultado do teu posicionamento no dia a dia, porque Deus te deu essa liberdade para agir assim. Quando o desafio chegou para Isaac, chegou porque ele tinha capacidade de mudar isso. Porque o inimigo sempre vai tentar paralisar você na tua capacidade de vencer o que você está vivendo. Porque Deus falou para ele, você tem capacidade para vencer, para ser diferente isso aí. Pode ser diferente. Que havia crise na terra. Mas para Isaac havia oportunidade. Para quem tem fé, o que tem é oportunidade de colocar essa fé em prática, de se posicionar. E o texto diz lá no verso de número 25. Então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram um poço. Verso 32. Neste mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando a notícia do poço que tinha um cavalo, e disseram, achamos água. Milagre. Sobrenatural. Posicionamento. Atitude. Deus enche teu coração de fé e você coloca essa fé em prática. Porque quando os desafios aparecem, também aparecem aqueles que creem, que chamam a existência aquilo que não existe. Que esse é o posicionamento. Porque primeiro ele levantou um altar, depois ele achou água. Eu quero profetizar para você, levanta a tua mão. Eu profetizo que esse ano você vai achar água, querido. Amém ou amém? Esse ano, o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. O teu posicionamento de levantar altares, de se apresentar nos altares, vai abrir a porta do sobrenatural. Isaac achou água da mesma forma que Isaac achou água, de forma sobrenatural. Você vai abrir portas no sobrenatural. Deus vai abrir portas no sobrenatural para você. Fala assim comigo, Deus vai abrir portas no sobrenatural para mim. Tem gente aí que as portas já estão abertas. Você recebe aí, já abriu. Deus já abriu porta no sobrenatural, porque chamou a existência aquilo que Deus tinha falado. Pegou uma palavra, porque tem gente que uma palavra só já vale muito. Porque o nível de convencimento já está muito alto. Que a fé que está no coração está muito alta. Pastor, não estou olhando porque eu estou vivendo. Talvez está na maior crise. Está na maior dificuldade, mas o nível do convencimento tem a ver com o espírito, não tem a ver com o que eu vivo, tem a ver com o que eu creio, porque eu tenho a capacidade, como Isaac, como filho de Deus, de olhar para o meu futuro e chamar a existência a colheita que Deus tem para a minha vida, porque no mesmo ano, fala no mesmo ano, então fala de um ano, no mesmo ano que semeou, colheu 100 por 1. O próximo ano, querido,
entra com a semente tua. Você já está dizendo para esse ano, pode vir que eu estou te esperando, porque nesse mesmo ano, você recebe aí, nesse mesmo ano, uma semente sua vai colher 100 por 1, uma semente tua vai abrir o sobrenatural de Deus. Hoje é o culto profético, querido, os céus proféticos nesse lugar, são céus proféticos, uma semente tua, fica de pé, fala, uma semente minha, vai abrir a porta do sobrenatural. Fala, o sobrenatural vai acontecer, sabe? E ainda está falando, o texto diz que no mesmo ano, o ano ainda não acabou não, esse ano ainda tu ainda pode ter um testemunho de vitória para contar, meu irmão, esse ano ainda, porque no mesmo ano ele semeou e colheu, porque fez isso pela fé, porque ele não fez isso por impulso, mas fez por fé. Foi um posicionamento de fé. Porque se a gente olhar, esse ano Deus falou uma frase para mim que eu vou guardar. Deus nunca vai me dar, vai me pedir uma colheita. Deus nunca vai me pedir uma semente, se Ele não tem uma colheita para me dar. E muitas vezes, eu vi pessoas essa semana ligando para mim, falando, pastor, estou alegre, a semente já apareceu. Porque verdadeiramente Deus queria que eu estivesse dentro desse propósito. Porque às vezes Deus quer que você esteja no propósito, mas você não tem fé para entrar. Você está sempre de fora, sabe por quê? Porque você olha o tempo, você olha a crise, você olha a necessidade. Isaac olhou Deus, que tinha falado, eu vou te apoiar, cara. Vou te apoiar. Porque não falta semente não, o que falta é crença. Falta crença. Porque o que é desafio para um pode não ser desafio para outro. Só que eu vou ficar sempre no mundo físico dizendo eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Porque Deus não tem conseguido plantar uma fé verdadeira no teu coração. E ato profético, palavra profética, não tem só palavra, não tem só promessa. Deus fala, eu faço. Fala, Deus fala, eu faço. E quem aprende sobre altar, vai estar sempre no altar, querido. Quem aprende sobre altar, a questão de Isaac, que ele sabia sobre altar, ele tinha relacionamento com o altar, ele tinha testemunho do altar. Eu tenho uma pessoa aqui que tem tanto relacionamento com o altar, que teve um ano aí que fez levantou 12 altares, um altar a cada mês. Daquela mesma semente que ele levantou em dezembro. Hoje a empresa dele está bombando, querido. Bombando. Porque ele chamou a existência que não existia. E eu sei que estava vivendo um momento de crise tremendo naquele momento. Mas deixou a fé falar mais alto. Porque eu e você precisamos aprender a deixar a fé falar mais alto. Nós queremos muita coisa, mas não queremos fazer nada. E temos que vencer um desafio chamado dúvida e incredulidade, porque fica de fora no dia que era para entrar. E há um desequilíbrio entre o que se fala e o que se faz. Porque eu preciso crescer nisso. Deus sabe disso. Testemunho vivo disso. Vive milagres e milagres de Deus. Mas eu sei a vida dela às vezes. Eu sei o que ela passa. Mas ela não fica de fora. Minha esposa pegou o envelopezinho dela. E eu peguei o envelope. Por quê? Porque eu não vou ficar de fora. Que da mesma forma que Isaac semeou e colheu, a minha colheita só virá depois da minha semente. E muitas vezes nós ficamos de fora em algo que nós deveríamos estar dentro. O Gustavo estava contando para mim, ele não tinha dinheiro para acertar o desafio dele. Ele pegou o desafio, o patrão falou exatamente o valor do desafio. Ele falou, na hora, já vou transferir.
Vai ter algum sacrifício para ele? Vai. Mas teve sacrifício para Jesus conquistar você, querido. Você está me ouvindo ou não? E muitas vezes, sabe, que as pessoas perdem a oportunidade de colocar sua fé em prática. A gente só faz isso às vezes no final do ano. Quando o Espírito Santo fala, comigo, eu faço. Mas todo final do ano, querido, eu faço um teste, um desafio. O Espírito Santo me lança um desafio aqui na igreja. Me obriga a lançar um desafio. Para que haja crescimento naquilo. Porque com Deus é de fé em fé, é de degrau em degrau. E Deus, Ele quer no próximo ano que pessoas vivam, pessoas desse ministério, vivam na unção de Isaac, na unção do sobrenatural, na unção de mudar as situações. Se está precisando de colheita, colheita chega. Se está precisando de água, chega a água. Aquilo, levanta a mão que eu vou profetizar. Aquilo que tu precisar esse ano para prosperar, Deus vai abrir o sobrenatural. Deus vai trazer. Da mesma forma que Isaac, quando precisou de semente, ele teve semente. Quando ele precisou de uma colheita da semente, ele colheu 100 por 1. Quando ele precisou de água, ele abriu poços e achou água. Assim vai acontecer contigo. Assim, a profecia é para esse ano acontecer isso contigo. Você vai abrir poços no deserto, vai abrir e vai encontrar água, vai aparecer a oportunidade. Aleluia! Oxa, cantará baixeira, cantará baixar. Levanta a mão bem alto e fala: a profecia de Deus vai se cumprir na minha casa. É, a profecia, Deus vai me abençoar e eu cada dia vou crescer mais. Esse ano é ano de crescimento. Esse ano é ano de crescimento. Cada dia eu vou crescer mais, porque eu libero essa palavra no mundo espiritual. Aleluia. Mas antes do milagre, um altar foi levantado. Que não adiantava nada Deus dar uma promessa e não ter uma atitude do outro lado. Que a gente quer muita coisa. Deus está olhando para aqui, ó, esperando. Que Deus falou para Gideão: homem valente, vai nessa tua força. Gideão falou assim: espera um pouquinho ali que eu vou apanhar minha oferta aí. O anjo falou: eu espero. Enquanto ele não voltou com a oferta, o anjo não foi embora. E quando ele voltou com a oferta, que estava em crise, mas ele matou um cabrito, fez comida e foi levar a oferta diante do anjo. O anjo recebeu a oferta e depois subiu e consolidou a vitória dele. E ele, com 300 soldados, quantos? Venceu um exército de mais de 200 mil homens. Uau! 300 soldados. Sobrenatural. É isso que Deus quer que aconteça na minha vida e na tua. Mas o posicionamento é meu. Amém? Você que trouxe tua semente. Há uma semente de desafio. Essa semente aqui. Se você quiser pegar um envelope para trazer uma oferta para o culto hoje, também pode pegar. Eu quero que você que trouxe essa semente, desafio, vem aqui na frente. Ou você que pegou e está dentro desse propósito. Todos que entraram nesse propósito, pegaram um envelope de 1.000 ou 500. Aqui tem 3 envelopes: 1.000, 500 ou 250. Esse é o teu desafio profético. Fica aqui na frente, vem para pertinho do altar aqui. Pastor, essa semente aqui é de quanto? De 1.000, de 500 ou de 250? Pastor, eu quero entrar nesse desafio profético que fala do próximo ano na minha vida.
Pode pegar o envelope aqui, querido. Fica à vontade. Que Deus esteja colocando fé no seu coração para que você tenha uma atitude de dizer: eu creio. Você que vai pegar, pode pegar o envelope, você também, que o envelope de culto. Pega o envelope de culto, você que vai trazer o dízimo, uma oferta nessa noite. Levanta a mão, pega o seu envelope. O envelope. Eu fui para Volta Redonda e eu sempre conto coisas que Deus tem falado comigo. O primeiro dinheiro que Deus falou comigo foi R$20. Eu estava subindo o Monte Horebe e Deus falou assim para mim. Deus falou assim: você está com R$20 na carteira, você tem R$40 na carteira. Assim que saiu a nota de 20, falei, mas esses R$40 vão me passar a semana. Deus falou, você vai pegar R$20 e vai dar aquele irmão ali. Falei, olha o capeta falando comigo. Olha o capeta querendo que eu dou meu dinheiro para os outros. Falei, sai diabo, está amarrado. Aí Deus falou, não é o diabo não, sou eu que estou falando contigo. Você pega R$20 e dá para aquele moço aí. Falei, rapaz, eu arrumei uma briga com Deus por causa disso. Mas só que a partir dali eu entendi qual era o relacionamento com Deus e o crente. Ele vai te desafiar naquilo que você não pode. Porque primeiro ele bota fé no teu coração, depois ele vem para visitar essa fé. Essa é a prova de Deus para você. Deus prova a tua fé. Deus não te tenta, Deus prova. E eu entreguei na maior dificuldade aquele dinheiro. Quando for passando um tempo depois, ele falou para mim assim: você vai trabalhar e você vai pegar o seu salário todinho, você vai trabalhar na Semana Santa, você vai entregar no altar. Eu peguei e fiz isso. Foi mais fácil para me obedecer, porque a primeira vez nos 20 eu tinha obedecido. E hoje, querido, eu ouço a voz de Deus clarinho. Hoje eu sei por que aconteceu isso lá atrás. Para que eu fosse um canal de bênção na vida de pessoas. Para que eu fosse o primeiro a abrir a porta do sobrenatural. Porque Deus está abrindo a porta do sobrenatural para você aqui hoje. Você crê nisso, querido? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos, tuas filhas, tem outros que não estão aqui, Senhor, ainda, que aceitaram esse desafio de ter, Senhor, um ano de Isaac, de um ato profético, de realização do sobrenatural. É o sobrenatural que vai acontecer na vida de cada um deles, Senhor, porque eles estão ungidos aqui diante desse altar pela tua presença. Do milagre, eles vão contar milagres, Senhor. É milagre que eles vão contar. Cada um deles, Senhor, que estão aqui, porque receberam fé no coração e se posicionaram nessa fé, que é aquilo que esperaram. Eles não ficaram esperando só o Senhor fazer, porque eles já tinham uma promessa. Isaac ficou muito tempo esperando Deus. Ao dia que ele semeou, naquele ano mesmo ele colheu. Senhor, isso aqui fala de um ano, que no próximo ano, Senhor, quando chegar esse culto aqui, o culto profético, eles terão testemunhos e testemunho para contar, que durante esse ano o sobrenatural aconteceu. Eu não sei qual é o sobrenatural que vai acontecer na vida deles, que cada um tem essa necessidade, mas que o Senhor está nessa história aí, o Senhor está, meu Deus, porque até a palavra cooperou com isso. Essa mensagem coopera com aquilo que o Senhor quer fazer. Eu te peço, Senhor, que a bênção, uma bênção tal sobre a vida de cada um deles. E aqueles, Senhor, que por algum motivo não estão posicionados nesse local, Senhor, que a tua graça esteja sobre eles, que haja entendimento. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, eu te peço, meu Deus,
na unção do Teu Espírito, que nós participamos disso, Senhor. Coloca a mão para frente, irmãos. Nós participamos disso, Senhor. A Tua palavra diz que aquilo que nós colocarmos a mão, nós iríamos prosperar, Senhor. Tem outros que não estão aqui. Alguns vão entregar ao longo de uma caminhada, outros vão entregar momento, mas tudo isso será, outros já entregaram, Senhor, por fé. A semente é por fé, meu Deus. É uma semente de fé, que tem algo para ser transformado, tem um sobrenatural para a gente chamar a existência, Senhor. Os Teus filhos estão chamando esse sobrenatural aqui, por fé, Senhor, pela fé, Jesus, pela fé. Que toda e qualquer voz diabólica no coração dos Teus filhos, porque talvez alguns não estão aqui porque não concordam, Senhor. Só que isso aqui não é lugar de eu concordo ou não concordo. Isso aqui é lugar de obedecer a Tua voz, meu Deus. Lugar de obedecer a Tua voz. E nós estamos aqui para obedecer a Tua voz. Fica de pé, querido, se você puder. Feche os teus olhos. Nós estamos aqui para obedecer a Tua voz. E tem essa alegria no nosso coração. Manifesta o Teu grande nome, Senhor. No nome de Jesus eu te peço. Manifesta o Teu grande nome. Manifesta o Teu grande nome. Hoje inaugura um novo tempo na vida dos Teus filhos, Senhor. Tem outros que não estão aqui nesse altar, mas que também estão participando desse desafio, meu Deus, de trazer à existência do mundo espiritual aquilo que não existe, meu Deus. Toma a vida dos Teus filhos nas Tuas mãos. Responde-nos, Senhor. Responde-nos, Senhor, com aquilo que é sobrenatural. Porque o natural nós fazemos, aqui o natural acontecendo. Agora o sobrenatural vem contigo. O sobrenatural vem de Ti, Senhor. O sobrenatural. Nós mudamos a casa, mudamos os céus da casa agora. No sobrenatural, na unção de Isaac. Na unção de Isaac. Na unção de Isaac. Na unção de Isaac. Chacantarabacharabandarabaxê. Oh, xarabandarabaxê, cantarabaxê, cantarabaxá. Labaxê, cantarabaxê. Na unção de Isaac. Na unção de Isaac. Nós profetizamos, Senhor, um ano, ó Deus, na unção, nessa manifestação do sobrenatural. Anda, xuri, cantarabaxê, cantarabaxê. Xuri, cantarabaxaraba. Oh, Jesus, quando os levitas tocavam 7 vezes, Senhor, consolidava esse espiritual, consolida esse espiritual aqui hoje, meu Deus. Xuricalabaxarabandarabashu. Tem um céu aberto nesse lugar, querido. Aproveita esse céu, você que está aí, aproveita, adora a Deus também.